Oi, eu sou a professora Raíssa e aqui eu vou te ensinar um pouquinho do que eu sei sobre arte. Esses dias eu estava aspirando a casa e refletindo um pouco sobre algumas situações que já me aconteceram aí na vida, né? Envolvendo arte. E uma delas é a respeito do comentário das pessoas sobre alguns tipos de arte. Né? Muita gente confunde arte moderna com arte contemporânea, né? Ou não sabe a diferença, ou acha que é a mesma coisa, né? Ou às vezes nem entende o que é a contemporaneidade. Ok, eu não julgo, por quê? Nós vivemos num país onde as artes elas não são muito apreciadas, né? Ou melhor, reformulando a minha frase, ou o conhecimento sobre arte ele não é tão buscado, tá? E essas situações são engraçadas porque muita gente comenta a respeito de algum tipo de arte contemporânea como se ela fosse moderna. Por exemplo, nossa amiga, moderna? Essa dança de hip hop, né? Essa apresentação de hip hop, amei, muito moderna. Amiga, que grafite moderno! Quem que é o artista? Bansky? 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 Muito moderno. É sério isso? Então, para você que quer saber a diferença de arte moderna e arte contemporânea, eu vou te explicar aqui agora, tá bom? Fica nesse vídeo e faça anotações. Eu sempre falo para os meus alunos, anotem palavras-chave. Às vezes os exemplos que eu dou são exemplos da realidade que a gente consegue aplicar ali dentro da conceituação, né, do conceito da arte. Como eu falei, o ensino de arte ele não é muito valorizado aqui no nosso país. As pessoas não buscam tanto conhecimento e também esse conhecimento também não é muito oferecido aí através dos nossos ensinos. Mas isso é outro assunto, um assunto que envolve diversas questões aí da vida, questões políticas, questões sociais, e não é disso que eu vou falar nesse vídeo. Mas espero que até o final do vídeo eu faça vocês amarem arte assim como eu amo. Os meus alunos sempre me perguntam, professora, para que eu vou usar arte na minha vida? Por que eu vou saber sobre a Mona Lisa? Por que eu vou querer aprender sobre o balé clássico? Por que eu vou querer aprender arte contemporânea e arte moderna? Na pior das hipóteses, pensa que você vai estar lá no encontro com o seu crush, com a sua crush, né, que vocês falam, e de repente acabou o assunto. Fala de arte, amigo. Fala sobre arte. Fala sobre a questão social e artística, né? Tenho certeza que você vai conquistar o coração aí da sua amada, do seu amado, ok? Então a gente vai começar com uma conceituação do que seriam as artes modernas, tá? Elas começaram lá pelo século XIX e se estenderam um pouco mais em meados do século XX. A gente pode ver elas como uma revolução dentro do mundo das artes, porque elas buscavam romper a questão da rigidez da arte clássica, quebrar esses padrões, quebrar um pouco daquele pensamento muito linear de diversos artistas. Dentro da dança, por exemplo, a dança moderna, ela traz uma leitura super diferenciada do que era até então a dança clássica. A gente pode pensar no balé clássico como uma dança que se usava sapatilhas de ponta, uma dança mais elitista, uma dança que buscava aquela rigidez. A gente vê na dança moderna, por exemplo, artistas como Isadora Duncan, que busca dançar com os pés descalços, as roupas mais leves, mas mesmo assim a gente ainda vê inspiração ali da dança clássica. Então, a arte moderna, ela rompe com essa arte clássica. Os alunos meus perguntam, professor, então cada período artístico que surge, os artistas eles buscam melhorar as artes, eles buscam com que as artes sejam melhores do que as outras, então o barroco é uma arte mais evoluída do que o Renascimento? Ora, Leonardo da Vinci achava que nada mais viria após ele. Eu sempre digo para os meus alunos que não, as artes elas não são melhores a cada período, e sim é uma evolução constante. As pessoas estão sempre em evolução, a arte evolui com a sociedade. Se a gente parar para pensar, a arte ela é o reflexo daquilo que a sociedade tem buscado. Então, antigamente, se a gente parar para pensar, o Renascimento
Ele buscava o quê? O antropocentrismo. O homem estaria em evidência. Ele vem depois ali da Idade Média, uma época em que só se pintava, só se fazia arte voltada ao teocentrismo, basicamente a pedido da Igreja Católica ali para fazer com que os fiéis entendessem melhor um pouco sobre as diretrizes católicas, sobre o que seria ali o cristianismo dentro do catolicismo, né? Então a gente vê a evolução constante da sociedade e das artes junto. Então não, as artes elas não são melhoradas a cada período. Então a contemporaneidade não é a melhor arte, não é o auge da arte. Após a contemporaneidade, não sabemos o que virá, né? Então pensem um pouco sobre isso, tomem cuidado quando forem falar a respeito disso. Gombrich já dizia, a arte ela é um eterno problema sem resposta. Então a gente nunca vai solucionar o que é a arte. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, o que é a arte? Eles ficam piradinhos assim, porque não tem resposta. Eu posso dizer que a arte é a expressão do meu eu interior, eu posso dizer que a arte ela é reflexo da sociedade, eu posso dizer que a arte ela é a minha conexão com o que é divino. Segundo Tolstói, por exemplo. E aí, o que é a arte para você? Fica essa reflexão. A arte moderna, ela valorizava a liberdade criativa, a expressão de cada artista, a exteriorização daquilo que ele sentia. Olha, o surrealismo, por exemplo, é a exteriorização do pensamento, dos sonhos, do mundo dos sonhos, do ilusório. Então, a gente vê esse rompimento com o que é clássico. Tá? É como se eles pensassem fora da caixinha. E isso causou um alvoroço na época. Nossa, esse povo tá muito doido. Fazer esse tipo artístico, pensar sobre isso, exteriorizar o que eles estão sentindo. Que vergonha colocar o que eu tô pensando para fora. Eles utilizaram novas técnicas, novos estilos. E nós temos os nossos queridos movimentos ismos, né? Lembrem-se disso. Toda vez que se falar em modernismo, né, ou arte moderna, lembrem-se dos ismos, ok? Cubismo, expressionismo, surrealismo, fauvismo, futurismo, dadaísmo, adoro o dadaísmo, né? Todo mundo fala que o dadaísmo não é arte. Poxa vida, Duchamp teve um trabalho para colocar aquele mictório na exposição. Eu gosto muito do que a arte representa em cada movimento, porque a gente vê o tamanho da criatividade do ser humano e da vontade de se expressar. É quase uma inquietação. Sabe quando você tá ali querendo colocar tudo pra fora, falar tudo que você quer, que você tá ali no seu limite, ou você tá muito bravo com alguma questão, inconformado, você quer gritar. Pensa que esses artistas gritaram através da arte. Olha o dadaísmo. O dadaísmo questiona basicamente o que é a arte. Um movimento artístico para questionar o que é a arte. Que coisa magnífica, né? Sempre quando eu mostro o mictório para os meus alunos do Duchamp, né? O mictório não, pessoal. O nome dessa obra é A Fonte, tá bom? Mas eu sempre falo mictório porque é assim como as pessoas conhecem, né? Aquele doido que expôs o mictório. Sempre quando eu mostro essa obra para os meus alunos e indago, né? Questiono com eles, vocês acham que isso é arte? O que vocês acham sobre isso? Essa arte é legal? E eles sempre falam, professora, não é arte, não é bonito. Não é arte, professora, é um mictório. Ah, não foi ele que fez. Então a gente tem essas diversas questões dentro aí do dadaísmo. O dadaísmo ele questiona isso. Será que só é arte aquilo que tem o processo de criação e daí a gente tem o produto final? Ou será que a arte também pode ser aquilo que eu pego pronto e exponho, mas com um intuito, com uma mensagem, com um questionamento, o que basicamente Duchamp fez? Será que a arte é só o belo? Olha, eu já tô entrando muito no que seria arte. Eu posso fazer um vídeo sobre o que é a arte, né? A gente vai sair desse vídeo mais doido do que a gente entrou, e vai ser um vídeo sem resposta, mas é legal a gente questionar sobre isso. O que seria a arte? Será que a arte é a vida da gente? É o que a gente vive? É a nossa trajetória? Será que a arte é acordar todos os dias de manhã e
ver o sol nascendo, ou ver aquela chuva, aquele tempo fechado maravilhoso. E pasmem, eu amo aquele tempo nublado, eu acho muito bonito. Voltando, aqui no Brasil, nós tivemos uma importante semana, que foi a semana de 1922, que foi a Semana de Arte Moderna. Isso cai muito em vestibular, isso cai muito no Enem, então prestem bastante atenção. Nós tivemos como um pontapé aí essa Semana de Arte Moderna, onde introduziu o modernismo aqui no Brasil. Tivemos artistas maravilhosos como Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, aquela artista que pintou Abapuru, né? Ele é muito conhecido, é uma obra muito conhecida. Para quem lembra dele como Pé Grande, posso falar em outro vídeo sobre ele, porque é muito legal a conceituação dessa obra. Nós temos Anita Malfatti, nós temos Oswald de Andrade, que é o marido querido ali da nossa Tarsila do Amaral. Inclusive, ela fez o Abapuru para presentear Oswald de Andrade. Nós temos, dentro da música, por exemplo, Heitor Villa-Lobos. Ele foi um dos maiores compositores brasileiros e foi um compositor responsável por criar uma identidade genuína dentro da música erudita aqui no Brasil. Uma música com a nossa cara, com as nossas raízes. Então, a gente vê como é bonito o que esses artistas fizeram. O movimento antropofágico, eles pegaram inspirações do exterior, inspirações de outros países e mesclaram aqui com a nossa cultura, criando algo novo. É isso que a antropofagia significa, tá? Então, é muito importante que a gente consiga estudar sobre eles e entender o que foi essa evolução do modernismo dentro do nosso país. Nós temos artistas como Pablo Picasso, por exemplo. Ele foi, acho que, magnífico, o maior assim dentro do cubismo. Ele pintou aquele quadro Guernica. Guernica já caiu em vestibular, se eu não me engano, no Enem tem uma questão sobre Guernica. É uma cidade que foi bombardeada pela aviação nazista e fascista durante a Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola. Dentro dessa pintura, a gente vê uma resistência aí contra o autoritarismo, contra o fascismo. É uma obra muito legal de ser estudada, que tem um contexto histórico muito incrível. E ela está dentro do modernismo, tá? Das artes modernas. Nós temos também nosso querido Salvador Dalí dentro do surrealismo. Eu, pro Raíssa, particularmente tenho uma paixão aí que aquece o coração pelo nosso período surrealista. Inclusive, meu TCC foi sobre o surrealismo. Salvador Dalí, que pintou A Persistência da Memória, um quadro incrível. A gente acha que ele é enorme, mas ele não é, ele é pequeno. Ele é um quadro que retrata aí o tempo, tem os relógios derretidos, né? Dentro do surrealismo, ele fala basicamente sobre a questão dos sonhos. O surrealismo, ele exterioriza o subconsciente. A gente tem também menções da psicanálise de Freud dentro do próprio surrealismo. A história desse quadro é muito legal, da persistência da memória. Diz que Dalí estava comendo um queijo camembert todo derretido e pensou em pintar ali os relógios derretidos. Ele faz uma menção ali à sua cidade natal. A gente acha que é um cavalo deitado ali no quadro, mas na verdade é a face do próprio Dalí, dizem, né, que é a própria face de Dalí. Então é muito legal de se estudar essa obra de arte. O surrealismo é muito louco, né? A gente vê obras aí que retratam coisa que não tem nem pé nem cabeça, mas será que não é isso basicamente que é a vida? Que a gente às vezes se pergunta, cara, o que tá acontecendo? Será que o mundo dos sonhos talvez não seja o real? A gente não sabe, né? Então, basicamente, o surrealismo, ele retrata isso, retrata essas questões do subconsciente, daquilo que a gente quer gritar e exteriorizar, tá? O mais oculto que tem do ser humano, ele é retratado ali no surrealismo. E as obras são incríveis. Eu gosto muito de Salvador Dalí. O meu TCC foi sobre Salvador Dalí e a persistência da memória dentro do surrealismo. Eu fiz uma análise completa dessa obra dentro do meu TCC. E vamos agora para a arte contemporânea. Arte contemporânea, sempre quando vocês ouvirem essa palavra contemporânea, é tudo que está acontecendo agora. É o que a gente está vivendo agora, contemporaneidade. As artes contemporâneas,
elas envolvem tudo que tem acontecido no mundo. Então, se a gente pensa em inteligência artificial, tá dentro da arte contemporânea. Se a gente pensa em local de apresentação, então vamos supor que locais não convencionais são as ruas, são as praças. Aonde você vai para assistir um teatro? Pensa sobre isso. Aonde você vai para assistir um teatro? Ora, professor, eu vou num teatro. Isso é um local convencional. Na arte contemporânea, nós saímos do teatro, né? Os teatros, eles vão para a rua, eles vão para as escolas, eles vão para as praças, eles vão para locais abandonados, eles vão para a internet, tá? Então pensem na arte contemporânea como tudo que a gente usa agora, a participação ativa do público nas apresentações, no mundo artístico, as performances artísticas, as questões sociais mais evidentes. A arte, ela grita questões sociais aqui na nossa contemporaneidade. Muita coisa que a gente fala, cara, isso é arte. Por que não seria, né? Então, aqui na contemporaneidade, a gente tem muita coisa que às vezes a gente pensa nem se é arte. Poxa, se eu pegar esse adoçante aqui, que inclusive acabou, e falar que ele é uma arte e expor a minha ideia sobre ele, quem é você para dizer que ele não é arte? Quem sou eu para dizer que ele não é arte? Tá? A contemporaneidade, ela traz isso também de uma forma mais gritante. Nós temos essa participação ativa do público dentro das performances artísticas, dentro da própria arte, do fazer artístico. As pessoas participam, a plateia participa do teatro, né? O público participa da pintura com os artistas, participa da pintura corporal numa performance artística. Então é muito legal essa questão da contemporaneidade, porque a gente vê tudo novo. Eu trabalhei com os meus alunos a questão da inteligência artificial e a autoria das obras dentro da inteligência artificial. Ora, a quem pertence a autoria? A quem digita lá o comando para a inteligência artificial, ou a inteligência artificial que cria a sua obra? Então é muito legal refletir sobre isso. Isso é algo ainda muito novo dentro do mundo da arte, dentro da contemporaneidade, porque as inteligências artificiais, elas são um assunto muito novo. Então, a quem pertence essa autoria? De quem que é essa obra? Né? Isso faz parte da nossa contemporaneidade. Como eu citei no exemplo do vídeo, no começo, a gente tem aí no mundo dos grafites Banksy, que é um artista incrível. Ele faz diversos grafites pelo mundo, falando aí das questões sociais, questões políticas, questões sobre racismo, violência, guerras, tudo que tem acontecido no nosso mundo, bens que ele exterioriza através da sua pintura e aí no grafite. Ele tem aquele famoso grafite Girl with Balloon, que fica em Londres, que é aquela garotinha com o balão. Tem também aquele, acho que é um dos meus preferidos, esse, que é a garota revistando o soldado. Não sei se vocês já viram, mas é uma garotinha com um vestido todo delicado revistando um soldado com a sua farda, a sua armadura. Isso retrata a inversão de valores, a crítica social a respeito de muitos locais de guerra, por exemplo, os soldados revistando crianças inocentes. Então ele retrata isso através desse grafite. Eu acho muito incrível esse grafite. Ele foi um dos grafites que me chocou muito quando eu conheci. E porque a arte, ela tem disso, né? Fazer a gente questionar, fazer a gente pensar no que a gente nem pensa. Então, eu refletindo sobre essa arte, quando eu olhei ela, eu falei, caramba, isso faz muito sentido quando eu vi essa obra, né? E daí fui pesquisar sobre, e são assuntos que muitas vezes a gente não leva em consideração, a gente não leva em conta. O grafite, ele serve para isso. Muitas vezes você tá lá na grande São Paulo, na sua cidade, naquele trânsito horroroso, e você vê aquele grafite bonito de Eduardo Cobra, por exemplo, e você para refletir sobre questões sociais, você para refletir sobre o mundo em que você vive, né? Então, a gente vê essa eterna reflexão, essa eterna busca pelo o que o artista ele tenta passar para o ser humano, essa busca por entender um pouco mais da onde você está inserido, da onde você está vivendo, o que está acontecendo na vida. Sai um pouco da tua caixinha, vai apreciar um pouco de arte. E não, o grafite não é nossa, que parede suja.
Nossa, amiga, que parede suja, por que fizeram isso com o prédio? Para um pouco, pensa a respeito do que isso significa. Pensa a respeito do que isso tá querendo. Por que esse grafite tá te chamando a atenção? Por que esse grafite tá querendo a sua atenção, espectador? Tá? Então é legal a gente ver o grafite, ele chama muito atenção. O grafite, ele é para literalmente você não passar desapercebido ali da situação, né? Então ele grita o que uma sociedade está gritando, ele demonstra o que uma sociedade está vivendo. Ele ainda é muito marginalizado, é uma arte muito marginalizada, mas a gente espera que isso seja quebrado, porque também é uma arte que tem muito valor, é uma arte que tem muito a mostrar para o espectador, a fazer o espectador refletir. Para a gente concluir, então, a arte moderna, ela revolucionou a maneira de pensar, quebrando as barreiras ali que até então eram as artes clássicas, o classicismo. Então, ela quebrou essa barreira e os artistas trouxeram uma nova forma de refletir, uma nova forma de pensar, o que fez com que chocasse a sociedade da época, que ainda tinha essa questão de se pensar no pudor, se pensar, nossa, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, eu não posso exteriorizar aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô pensando. Então, as artes modernas, elas trouxeram um pouco disso, revolucionou basicamente a maneira de criar, enquanto a arte contemporânea, ela traz aí um fazer artístico, um criar artístico sem limites, o pensamento é livre, a forma, os materiais, o uso dos materiais, as coreografias, as roupas que você usa nas coreografias ou não usa roupa. Então, a forma de se fazer arte é sem limite. Na arte contemporânea, muita gente questiona, cara, a arte contemporânea tá horrorosa, acabaram com a arte. Assunto para outro vídeo. É muito legal que a gente entenda, a arte ela é particular de cada um, né? O gostar de arte. Eu gosto de diversos períodos, acabei de falar para vocês, eu amo muito surrealismo, eu me identifico com o surrealismo e é particular de cada um. A apreciação artística, ela vem também muito da nossa vivência. Muitas vezes a arte, ela nos choca através da nossa vivência, faz com que nós consigamos refletir muitas questões sobre nós mesmos. Então é legal que a gente entenda isso sobre a arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô pensando num próximo vídeo trazer... Calma, Pro, é só alguém tentando exteriorizar a sua arte, querendo que o outro ouça a sua música. Eu tô pensando em trazer questões do Enem comentadas, comentar sobre as questões, resolver junto com vocês, comentar sobre essas questões, para auxiliar aí alunos da terceira série do ensino médio, alunos que estão querendo prestar vestibular. Então, se vocês gostaram, curtam o vídeo e compartilhem. Um beijo da Pro, até mais!